cançãonovaplay.com. Assine já! Uma ótima manhã viva para você, que bom que nós estamos juntos. Essa semana começando um pouquinho mais avançada, né? Aqui no Manhã Viva, não tivemos programa nem na segunda, nem na terça, mas que bom que a gente está se encontrando hoje, uma alegria estarmos juntos. E eu já quero agradecer você que é sócio evangelizador da Canção Nova, que faz essa missão acontecer. A gente não teve programa aí por conta da transmissão do papo e tudo isso é possível somente porque você está com a gente e faz a mensagem de Deus chegar a muitos lares, a muitos corações. Mas, por conta disso, esse mês a gente está um pouquinho mais assim, apreensivo, vamos dizer assim, mas contando também com a sua ajuda, com o que você pode, porque até sexta-feira temos algumas contas e bem elevadas para pagar, entre elas a de correio, energia, telefone, internet, impostos que estão vencidos, mas também as retransmissoras e parabólicas, que é aí que entra também a nossa preocupação, porque você precisa, assim, receber a Canção Nova em sua casa. Tanta gente fala assim, ai meu Deus, não está pegando, o que eu faço? Então, para que isso não aconteça, a gente conta com a sua ajuda, com a sua contribuição, porque o valor é bem elevado, mas sozinhos a gente não consegue. Cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Então, são 4.400.000, é um valor bem alto. A gente pode falar, mas como que a gente vai fazer isso? Cada um juntinho a gente consegue, tá? Então, vamos nos unir nesse final do mês, você contribuindo com o seu boleto. Até o dia 28, nós cai para esse mês ainda e a gente consegue pagar, sanar essas dívidas, certo? Então, você tem acompanhado aí que a gente não tem fechado as campanhas ao longo do ano e com isso vai empurrando, né? E vai tendo essa necessidade do pagamento de uma forma mais necessária, mais eficiente. Foi juntando e precisou que agora esse mês a gente pague tudo isso. Então, a gente conta com você, tá? A gente fica meio assim, sem jeito de falar, mas a gente não pode deixar essa obra de Deus parar, não é? Então, contamos com a sua ajuda. Veja o que você pode fazer, quem você pode pedir ajuda, quem você sabe que pode nos ajudar. Junte forças, vamos somar forças para que essa missão, ela continue. Combinado? Vamos rezar, então, pedindo para que Deus, Ele nos ilumine, nos dê criatividade, sabedoria? Vamos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Sua presença, entregamos o nosso coração e o nosso desejo de Te fazer conhecido e amado onde o Senhor ainda não chegou, onde as pessoas ainda não Te conhecem. Pedimos, Jesus, a sabedoria, o discernimento, a criatividade, a ousadia, para que juntos consigamos fazer essa missão acontecer. São 40 anos, Jesus, que ela vive assim, com a ajuda um dos outros, contando um com os outros, sem intervalos comerciais. Foi assim que o Senhor quis a Canção Nova. Por isso eu te peço, Jesus, que a sua providência, a sua graça aconteça nesse mês. É primavera, é tempo de suas surpresas, que sejamos surpreendidos também com a quitação dessas contas, que o Senhor nos dê a graça, mas que essa graça se estenda também a cada sócio evangelizador nas suas necessidades, também nas suas necessidades de suprir as suas contas, de pagar aí aquilo que estão devedores. Que a providência aconteça, Jesus, para cada um de nós. É isso que nós pedimos, que o Senhor seja o nosso condutor, que o Espírito Santo seja aquele que nos ilumina e que nos revela, nos mostra o caminho. Nós estamos aqui, Senhor, conduza-nos, coloque-nos pessoas de boa vontade juntinho com a gente, para que essa missão não pare. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, envolva-nos com a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Juntos somos mais, não é? A gente tem lá o programa Juntos Somos Mais, que a gente fala tanto, juntos somos mais, separados somos menos, sozinhos somos nada, com Deus nós somos tudo. Estamos com 58% na nossa campanha. Vamos sim dar essa alavancada juntos, né? Combinado? Então, você abraça com a gente, não sei o que você vai fazer, se é um bolo, se é dar uma ligadinha, mandar uma mensagem no WhatsApp, não sei.
A gente fica aqui fazendo a nossa parte, contando com a sua também. Combinado? Bom, gente, o tema do nosso programa hoje, como eu falei, a primavera é tempo das surpresas de Deus. É uma época linda, mas que também com ela vem algumas doenças respiratórias, não só nesse período, mas principalmente nele. Então, por isso nós vamos falar sobre esse assunto hoje, doenças respiratórias, o que fazer, como prevenir. E conosco está aqui um doutor super gente boa, que eu fiquei sabendo que ele é super gente boa, animado para falar com a gente sobre esse assunto, que é o doutor Edson Correia de Moura, que é pneumologista. Bem-vindo. Bem-vindo, Gabi. Alegria, viu, tê-lo no nosso programa. Obrigado. Também a Karen Honorato é nutricionista e vai nos ensinar a fazer um xarope, isso mesmo, um xarope natural. Bem-vinda. Obrigada, Gabi, obrigada. Alegria, viu, de tê-la no nosso programa. Obrigada. E você que nos acompanha, pode vir para cá, ficar com a gente, sentar aqui nesse bate-papo, dizendo para nós e partilhando as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre doença respiratória, você pode mandar para a gente, @manhãviva, tanto no Instagram quanto no Facebook. Combinado? @manhãviva. Partilha aí as suas dificuldades, as suas dúvidas, aquilo que tem acometido até a sua família. Quem sabe aqui o doutor já vai dando mais dicas para você, não é, doutor? É importante a gente saber direitinho o que precisa também fazer para prevenir, né? Mas... Aliás, a prevenção talvez seja o remédio mais importante e contundente para a gente limitar um pouco os efeitos dessa doença na vida e no dia a dia da gente. É isso mesmo. E também, para iniciar esse nosso bate-papo, nós vamos acompanhar uma pesquisa que revela o aumento de doenças através dessas doenças respiratórias. É sério, vamos ver juntos. A Failene tem 3 filhos e quando as crianças começam a espirrar muito, ela fica logo de olho. A gripe aumenta o retorno para nós? A mãe assume que muitas vezes automedica. Eu fiquei na dúvida, doutor. Que vai resolver o problema. Eu achei que eu podia tratar como se fosse uma coisa simples. Eu peguei tudo quanto é remédio de muitos sintomas e comecei a dar para criança, dar para o meu filho. Só que depois é que eu fui perceber que eu tinha que procurar a orientação do médico. A gripe dos 3 filhos da Failene é sempre mais amena porque eles tomaram a vacina. E é bom tomar mesmo. Um estudo da Organização Mundial de Saúde mostra que as doenças respiratórias associadas à gripe sazonal matam até 650 mil pessoas por ano em todo o mundo. O número representa um aumento na estatística anterior, feita há 10 anos, quando até 500 mil pessoas morriam por ano. A pesquisa da OMS também revelou que os idosos e as crianças menores de 5 anos são as que mais morrem por conta de doenças relacionadas com a gripe. Isso acontece porque o sistema imunológico desses 2 grupos é o mais vulnerável. Começa com resfriado. Esse resfriado pode evoluir para uma gripe, a gripe pode evoluir para uma pneumonia e a pneumonia no idoso, ela pode ser fatal. Na criança de tenra idade, quando seu sistema imunológico ainda é incipiente, ainda está em desenvolvimento, ela pode ser fatal. Esse médico explica que a gripe não tem remédio. O que existe são as vacinas que controlam o vírus que se desenvolve no corpo. Por isso, a vacinação é tão importante todos os anos. O vírus da gripe, ele é sem vergonha. Todo ano ele tem uma modificaçãozinha e por isso que a vacina é anual. Ele acompanha a mutação. O bom mesmo para evitar a transmissão do vírus da gripe é manter um ambiente arejado, ter uma alimentação saudável, incluindo frutas e legumes, beber bastante água e evitar o consumo de produtos industrializados. E lembre-se, gripe e resfriado são coisas diferentes, mas os dois, se não cuidados da maneira correta, prejudicam e muito a saúde. Olha aí, a gente fica atento, né? Porque muitas vezes a gente olha e fala, é só um resfriadinho, mas precisa ter os seus cuidados próprios, não é isso? Nós estamos vencendo um período do ano onde
tudo isso que foi dito na reportagem fica mais evidente que é o inverno, né? Que caracteristicamente é um período do ano mais frio, as pessoas tendem se fechar mais, né? Circulação pouca de ar, né? E isso tudo favorece a transmissibilidade das doenças viróticas, dos vírus, né? O clima seco também? Sim, o clima seco, ele, nesse período do ano, que ainda, né, nós já estamos na primavera, mas... A gente está nessa transição aí. Tanto é que, assim, está muito seco, né? Sim. A umidade relativa do ar tem, nessa sequência de dias, assim, mantido baixa ainda, né? Que é uma característica do nosso inverno, né? Frio, seco, né? E... caracteristicamente, a nossa região, por ser uma região mineradora, né, a poluição produzida muitas vezes por essa mineração, ela, por essas questões climatológicas, elas ficam acumuladas nas camadas mais baixas da atmosfera, piorando muito a qualidade do ar. Se isso for associado às queimadas no entorno da nossa Belo Horizonte, né? Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá no trânsito e fazendo a reflexão, como é que essa cidade está entupida de carro, né? Carro, né, que está poluindo essa atmosfera. Quer dizer, esse conjunto todo de fatores climáticos podem somar-se a uma característica natural da pessoa. Às vezes ela é de família que caracteristicamente tem doenças respiratórias. Essas pessoas, elas tendem a sentir e manifestar mais esses sintomas nesse período. Então, aí nós tocamos num ponto muito importante, que é a prevenção. A prevenção, hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, 76% da mortalidade da população de Belo Horizonte está relacionado com essas condições que nós vimos aqui, as condições crônicas, que inclui as doenças respiratórias. Não são só as respiratórias. Sim, as cardiovasculares, o diabetes, né, os cânceres, né? Então, são doenças que têm, nesse envelhecimento da população, têm acompanhado essa população por mais tempo. Daí a importância da prevenção. A prevenção, ela é também, e antes de tudo, um processo de educação, que deve começar o mais precocemente possível. A gente tem falado muito isso na rede pública de Belo Horizonte, a necessidade de uma articulação maior da saúde com a escola, né, com as crianças. Já começar na base. Exatamente, trabalhando dentro desse perfil epidemiológico dessa população, ações de educação que vão preparar melhor esse indivíduo para estar convivendo com essas doenças e, inclusive, as doenças respiratórias, né? Se a gente, nessa época do ano, percorrermos as nossas unidades básicas de saúde, nós vamos perceber um dado interessante. Praticamente 2/3 do atendimento nesse período do ano é em virtude à agudização dessas doenças. Né? Então, começa a piora ali com o nariz escorrendo, exatamente, tosse. Sintomas leves, tosse, isso pode evoluir, né, para um estado geral mais comprometido. O comportamento da infecção por vírus é essa, né? Nos primeiros dias a pessoa tem febre alta, né? Fica muito indisposta, ela fica sem apetite, né? À medida que o tempo passa, aí um período de 5 a 10 dias, não mais do que isso, a tendência é o nosso sistema imunológico, se ele tiver ok, se ele tiver legal, reagir e controlar esses sintomas. Mas, em alguns grupos específicos da população, aqui chama atenção para as crianças e os idosos, né? Que tem um sistema, como o colega falou, um sistema imunológico mais frágil, né? Com as características que são peculiares do ciclo de vida, essas pessoas vão ficar mais propensas a
terem infecções secundárias em virtude do custo, sobretudo energético, que foi para o nosso sistema imunológico controlar essas doenças provocadas por vírus. Então, quando ela apareceu, o corpo teve que se exercitar ali, fazer um esforço Exatamente. maior para combater. Essas doenças secundárias seriam o quê? Principalmente as bacterianas. Aí o que o colega falou, olha, é o resfriado que evolui para uma gripe, que evolui para uma pneumonia. Na realidade, acontece isso mesmo, sobretudo nesses dois extremos da vida. Que é onde a gente tem que prestar mais atenção. Exatamente, em virtude dessa imunidade. Há um custo muito alto para esse sistema imunológico controlar essa doença virótica, e aí acontecem as doenças oportunistas, aquelas bactérias, né, que convivem com a gente no nosso dia a dia, a gente não vê, microscópio. Ainda bem que já pensou, se a gente andasse existem. Aí elas aproveitam desse estado mais fragilizado e entram. E provocam, vão lá para dentro do alvéolo pulmonar, né? Vence todas as barreiras de proteção que começa no nariz, na boca. Porque também ali com a secreção, com tudo, lógico, já fica mais fácil. Você tem um sistema ciliar que segura muito, né? Você tem todo um equipamento de defesa organizado no nosso organismo que nessa situação vai estar mais fragilizado, favorecendo essas ditas infecções secundárias. E aí aquela história se confirma do resfriado que evolui para a gripe, que vai gerar uma pneumonia, que é um fator de morte importante na nossa população, tanto no primeiro ciclo de vida como na fase madura. E só para a gente entender, para quem a gente está em casa, a gente fala às vezes assim, eu estou gripada, estou resfriado. Qual é a diferença do resfriado para a gripe? Olha, normalmente a gripe vai levar a pessoa para a cama, assim, de forma quando ela bastante já se entrega. Pedagógica. O sintoma de resfriado, às vezes aquele nariz escorrendo, a pessoa vai fazer uma tosse pontual, né? Às vezes fica um pouco indisposta, mas isso assim, a partir do segundo, terceiro dia, já melhora. A pessoa vai melhorando, né? Na gripe é um pouco diferente, né? Ela vai desenvolver outros sintomas, sobretudo a febre, inclusive febre alta, né? Esses sintomas vão persistir aí 5 a 10 dias. A febre pode durar esse tempo ou ela vai diminuindo? No início, nos primeiros dias, essa febre é alta, tá? A partir do terceiro, quarto dia, a tendência daquelas pessoas que estão com sistema imunológico bom. De que esse estado retorne à condição normal gradualmente. Né? Se depois aí do quarto, quinto dia a pessoa começa a persiste com febre alta, aparece, por exemplo, secreção, o catarro, né, em grande quantidade, quando ela tosse, né, quando ela espirra. Às vezes vai mudando a cor, né? Exatamente. Todos esses sintomas são sintomas que podem significar uma infecção, um quadro mais grave, e aí seria importante procurar um serviço de saúde para essa pessoa receber o atendimento devido. Legal. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai para o intervalo, porque tem muita coisa para a gente aprender. A gente vai para o intervalo e volta até nesse discernimento. Quando eu preciso ir para o hospital e quando é melhor ainda ficar em casa. Pode ser? Sim, então, lógico. a gente volta bem rapidinho, sai daí não. Estamos de volta, que bom. E olha, a dica de hoje é com relação ao frete grátis, que nós estamos aí acima de R$ 79,90. Nas compras acima de R$ 79,90, você não paga o frete. Olha que legal. Então, aproveita aí essa oportunidade e dessa forma você está ajudando diretamente também a Canção Nova. Eu aproveito para dizer que essa camisa aqui que eu estou de Nossa Senhora de Nazaré, ela também você pode adquirir aí através da loja.cançãonova.com, através do telefone 12 31 86 2600, nas nossas lojas físicas e também através dos evangelizadores porta a porta, certo? Mas de maneira especial, para você que quer aí o frete grátis, é através da loja.cançãonova.com e também através do telefone 12 31 86 2600. Combinado? Fica a dica para você.
E como eu prometi que a gente ia aprender aí, saber a hora exata para a gente ir para o hospital também, para não correr o risco que às vezes você está só com resfriado e chega no hospital e termina, outras pessoas estão com uma doença mais elevada, você termina pegando também, né? Então tem que saber a hora certa para a gente ir procurar auxílio. O ambiente hospitalar, ele não é um ambiente muito saudável pra nessa passear, perspectiva, né? Exatamente. E deve ser evitado, né? O hospital, por definição, é um lugar muito especial, né? E realmente a hora de procurá-lo é muito importante. Aliás, não só os hospitais, né? As nossas unidades de urgência, né? Sempre assim, muito sobrecarregadas, né? E às vezes com alguns casos que não deveriam estar ali, né? Não precisava. Não precisariam estar ali. É óbvio que essa necessidade, a urgência, é muito difícil a gente falar controlar, da urgência, né? Do outro, né? Porque assim, o calo está doendo em mim, né? Então, assim, então eu acho que isso tem que ser levado em consideração também quando a gente, no cuidado com esse paciente, né? A gente procurar entender isso. Não é urgência para mim, que sou médico, mas né? Que tem uma definição bastante linear, objetiva e concreta do que é urgência. Mas o que está trazendo essa pessoa aqui? No caso do resfriado e da gripe que a gente aprendeu, o ideal seria esperar uns 3 dias, então, para ver a evolução. A gente ficar observando o jeitão da coisa, né? Se a gente tem acesso à informação de como essa doença evolui, e aí a importância da educação em saúde que eu estou falando, né? Se a gente tem essa noção, a gente vai perceber quando aquela coisa sai do padrão. Não está normal, né? Exatamente. Olha, a evolução é essa, mas ele não está se comportando assim, né? Essa febre está alta e não está cedendo nunca. Né? E mesmo no princípio da doença, essa doença ela pode já começar de forma grave, né? O paciente ele está fazendo esforço respiratório para respirar, a respiração dele ela está mais trabalhosa, né? A febre está se mantendo mais alta, você vê o lábio dele ressecado, a língua dele ressecada, né? Isso tudo são sinais de que aquela situação ela está diferente e por estar diferente, a gente deve procurar socorro a quem tem competência para nos socorrer, e as unidades de saúde, né? Então é legal aquilo que é natural, que a gente percebe essa febre que está baixando, esse mal-estar que está cedendo. Praticamente 90% dessa situação vai evoluir para uma melhora. Então, assim, a pessoa tem um pouco de paciência mesmo. Hidratar, fazer um repouso relativo, né? A hidratação é muito importante. Se tiver febre, tentar controlar a febre com as medicações disponíveis. Se tiver dor, pode tomar o remédio para dor e alimentar, né? E observar. Se a evolução começar a ficar diferente com os passar dos dias, isso aí já é um motivo... É o alerta. Um alerta para a pessoa estar procurando assistência médica para ser esclarecida sobre o quadro dela. Legal. Que a gente viu ali também a questão de manter o ambiente arejado, viu também na matéria, né? Falando da alimentação, evitar aí produtos industrializados, ou seja, comer bem, né? Pegar através da alimentação também o que precisa, as vitaminas, os nutrientes. Exato. Aliás, são as melhores fontes, né? Produtoras disso. Porque às vezes a pessoa fica comendo besteira e perde também a fonte ali de recuperação mais rápida. Sim. Eu sempre, até com garganta inflamada, eu sempre comia. Mas como você comeu? Não, eu preciso ficar boa, então eu preciso me alimentar. É o raciocínio correto esse. Aqui a gente tem a participação da Sussu e ela diz assim: tem um bebê de 2 meses e 25 dias. Ele começou há 2 dias com tosse seca. O que fazer nessa idade? Que a preocupação ali, você ainda está aprendendo que é normal para a pessoa, né? Eu acredito que com ele, com 1 aninho e 2 meses... dois meses só. Só 2 meses? 1 ano e 2 meses. 2 meses e 25 dias, bebezinho. Com 2 meses e 25 dias, ele ainda está sob um cuidado de puericultura, né? Ele, inclusive, deve ter, nesse período de vida, um acesso mais fácil ao serviço de saúde, até para esclarecimento dessa situação.
Há 2 dias, assim, ele só está tossindo. Essa tosse, ela é pontual, ela está atrapalhando ele, inclusive, a mamar, né? Ela está gerando outras consequências. Nós ainda estamos com um período muito seco, né? Isso ainda pode estar refletindo. Então, assim, o que eu recomendo? Manter a hidratação, né? Sobretudo nesse período do ano, o peito, a amamentação, né? O leite materno é o medicamento mais poderoso. É o melhor de todos, né? Inclusive preventivo de tudo. Deve ser incentivado, né? Então, continuar a mamar e continuar a observar. Se isso persistir, procurar lá o pediatra, ela vai ter acesso a esse pediatra mais fácil, pelo menos na rede pública, para ele orientar melhor essa até para esclarecer, né? Para ver se vai evoluir, se é só uma tossinha mesmo. Legal. E a Suelen está perguntando assim, banho morno nessa época mais fria tem alguma relação com o desenvolvimento de gripes e resfriado? Na realidade, assim, a gente deve fazer aquilo que é hábito da gente. É muito comum essas perguntas, banho frio faz mal, banho quente, se sai, quer dizer, depende da rotina da pessoa, né? As pessoas que têm já uma predisposição às doenças respiratórias, né? Elas vão responder a uma situação de ambiente que não é favorável. Eu sempre falo isso com meus pacientes. Pessoal, o que eu devo, o que eu não devo fazer? Olha, você deve evitar aquelas situações que sabidamente vão te provocar algum sintoma, né? Que a gente vai se conhecendo, Exatamente, né? Então aí a gente tem que separar o joio do trigo, né? Porque na realidade... Porque às vezes a pessoa toma banho frio a vida inteira. Exatamente, ela deve continuar tomando banho frio. Aí tomou banho morno, pode haver aí alguma mudança, porque saiu do padrão. Saiu do padrão dela, né? Então, assim, eu não acho que há nenhuma relação direta com isso, não, né? Continua fazendo aquilo que faz sentir melhor. Aí se tivesse uma avó, ia falar, mas cuidado com o golpe de vento. Sim. Tomou banho quentinho, saiu com a janela aberta. Sim, é exatamente esses extremos, né? A gente tem que... o impacto para o organismo pode ser danoso, né? Porque você acabou de tomar um banho quente, confortável, você abre num ambiente frio, quer dizer... esse estresse, esse choque, ele por si só, ele pode gerar algum tipo de sintoma, sobretudo nas pessoas que já têm alguma predisposição. Então a questão aí não é o banho, é cuidar também essa mudança de temperatura muito brusca. Exatamente. Legal. A gente foi às ruas, a nossa equipe foi às ruas para saber como que o pessoal lida com as doenças respiratórias. Vamos acompanhar juntos. Como é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei, você já teve alguma doença respiratória? Já tive bronquite quando mais novo. Hoje não tem mais essa doença? Não, hoje não. Então, na época que você era criança e tinha bronquite, você sempre caía no hospital ou sua mãe ali já tinha algum medicamento que usava em casa? Minha avó sempre teve os medicamentos caseiros que ela fez, né? E eu melhorava com isso, assim. Mas você se lembra de alguma situação que você chegou a ir pro hospital? Já teve situações que eu cheguei pro hospital, ficar internado por conta da respiração. Você já teve alguma doença respiratória? Já. Rinite, todas as ites possíveis. Tenho DPOC, é doença pulmonar obstrutiva crônica. E quando é que ataca mais essa enfermidade? Nessa época do tempo frio, entendeu? Então, mas eu tenho os broncodilatadores sempre comigo, entendeu? A bombinha, a famosa bombinha. Você já teve algum problema respiratório? Rinite. E quando ela que mais ataca você? Mais ou menos no meio do ano, assim, de junho a agosto, setembro, assim, no máximo. Clima mais seco, né? Isso, exatamente. E você tem alguma coisa engatilhada em casa que já sabe o que usar ou sempre vai para o hospital? Cara, eu uso muito soro fisiológico mesmo, normal, que a gente compra em farmácia. E eu costumo usar umidificador de ar. Enquanto eu vou dormir, assim, eu deixo ligado. O senhor já teve ou tem algum problema respiratório? Eu já tive apneia, fiz a cirurgia, segurou a onda uns 7 anos, voltou de novo, onde é que vem os roncos, né? E nessa época do ano fica meio ruim para respirar. Qual circunstância fica mais difícil de respirar? Na hora de dormir, à noite. Mas tipo com clima seco, com ar-condicionado, no frio, no calor? O clima seco, no ar-condicionado irrita, mas para respirar mesmo fica ruim com o clima seco. E nesse caso, quando ataca, o senhor já tem alguns medicamentos que usa ou sempre vai ao médico? Tomo nada. O que eu fiz foi essa cirurgia e às vezes eu
pingo, uma água boricada, alguma coisa assim, um soro, só isso mesmo. Rinite, alergia, sinusite, isso te incomoda bastante ainda? Geralmente, quando você sente esse ataque assim? No período de inverno, mais pro período de inverno. Tá? Tem alguma receita que você já engatilha ali ou sempre vai ao médico? Médico. Eu sou transplantado, então não corro risco de fazer nada sem orientação médica. Eu já uso uma medicação muito pesada. Muito bem, muito obrigado. É isso aí, olha só, cada um já tem o seu caminho ali de cuidados, né? E até é bom a gente falar e entender como que funciona o nosso aparelho respiratório e quais são essas doenças que vêm junto, porque a gente ouviu muito falar da bronquite, da rinite, a rinite apareceu assim e outra coisa interessante da entrevista que a gente percebeu de forma muito nítida como é que a gente está exposto à situação do ambiente. É verdade. E como é que esse ambiente, ele em algum momento específico, ele pode influenciar o acontecimento dessas doenças, né? Mas assim, o aparelho respiratório, Gabi, ele é um aparelho fundamental para a nossa Deus é perfeito, né? Exato, né? É realmente uma perfeição total o funcionamento dele. E na realidade ele começa no nariz, na boca, né? Ligando a boca ao tórax, a gente tem um tubo que anatomicamente ele se divide com nomes diferentes, faringe, a traqueia quando penetra no tórax, ela, para entrar para dentro dos pulmões, ela se divide em duas, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Os brônquios são os condutos que vão permitir a entrada do ar no nosso corpo, né? Nesse ar contém, dentre várias coisas, o oxigênio, que é essencial para o nosso metabolismo, para a nossa vida. As nossas células, todos os acontecimentos que tem dentro dessas células, elas são mediados exatamente pelo oxigênio. Então, o aparelho respiratório, para a nossa vida, ele tem a responsabilidade de captar esse oxigênio na atmosfera e apresentar esse oxigênio para o nosso sistema circulatório, para o nosso sangue, que a partir dessa captação desse oxigênio, ele vai ser carreado, ele vai ser transportado nas diferentes extremidades do nosso organismo para mantê-lo vivo. Então, quando a gente ouve falar da bronquite, seria essa inflamação ali nos brônquios? Sim, você falou bem, a bronquite é um termo genérico. Quando fala-se em bronquite, que se a gente for etimologicamente, significa inflamação do brônquio. E é isso mesmo que acontece. Existe um grupo de doenças que são classificadas como a bronquite. Desse grupo de doenças, a bronquite mais comum e a mais prevalente é a bronquite asmática, que muitos dos seus entrevistados ali deviam estar falando dela, porque esse termo para o leigo, ele é muito usado como sinônimo, né? Sim. Bronquite é asma é bronquite, né? A asma... Mas existe aí a diferença? Existe uma sutil diferença da asma em relação às outras bronquites, porque a inflamação na asma, ela vai deixar esse brônquio um pouco mais sensibilizado. Quando esse brônquio, então, sensibilizado, ele recebe um estímulo que pode ser os mais diversos possíveis, o banho frio súbito, por exemplo, um susto, a poeira do tapete, o ácaro do tapete, da cortina, um perfume da enamorada, né? Isso tudo vai acontecer uma reação naquele brônquio e aquele brônquio ele vai responder fechando. Por isso que a pessoa não consegue tem falta de ar, porque aquele brônquio do asmático, ele reagiu, fechou, né? Se ele fecha totalmente é uma crise muito grave de asma, podendo levar até a morte. É uma doença que tem um potencial de mortalidade, é uma doença prevalente, os estudos mostram aí que no mundo e no Brasil, 10 a 20% da população tem asma e as manifestações dessa doença vão acontecer mais nesse período do ano em virtude dos fatores que nós já
Que aí já tem aqui. o pólen, tem toda essa Exatamente, realidade, né? tem a poeira própria de cada lugar. Exatamente, a qualidade pior do ar. E uma pergunta assim, esse brônquio, no caso do asmático, ele já seria, então, ele já é mais sensível. Sim. Então, não quer dizer que ele esteja com asma o tempo inteiro, vamos dizer assim, com falta de ar, mas pode provocar qualquer coisa. A asma é uma doença crônica que não tem cura. Uma vez asmático, sempre asmático. Ela tem uma característica que faz parte da identidade dela, da assinatura dela. Ela pode acontecer nas faixas diferentes de vida, mas a grande maioria dos asmáticos vão ter asma na infância. Essa asma que acontece na infância, inclusive, ela tem um prognóstico futuro um pouquinho melhor do que a outra, do que aquela que já acontece na vida adulta. E dependendo da apresentação e da frequência dessas crises, aí você vai determinar ou não o uso de medicamento, como esse medicamento vai ser usado e o tempo de uso desse medicamento. Lembrando que, sendo uma doença crônica, o cuidado em relação a essa doença também, ele deverá ser crônico. Aí a importância da educação em saúde. Isso significa que eu vou usar remédio a vida toda, doutor? Pode ser que sim, pode ser que não. É ela que vai nos determinar. O importante é você conhecer como ela se comporta dentro de você, no seu corpo. Individualmente. Exatamente, porque há diferenças, né? Eu sou eu, você é você. Essa doença ela vai ter um reflexo na minha vida, mas vai ter um reflexo totalmente diferente na sua. Então, se a pessoa sabe que pegar esse golpe de ar não faz bem, ou finzinho da tarde já começou a esfriar, é bom botar um casaquinho, isso já é uma prevenção. Então, a pessoa vai percebendo aquilo Exatamente. que De pode maneira ajudar. geral, Gabi, a gente fala com o paciente, olha, o quarto onde você dorme, você tem que ter um olhar mais apurado para ele. Mais limpinho. Deve ser um quarto espartano, nada que possa acumular poeira. Ursinho de pelúcia, Exatamente, tapete. A gente vê nas crianças, né, asmáticas, assim, mãe, como é que é o quarto? Tem muito carregado de bicho de pelúcia. Tem bicho de pelúcia, tem cortina, tem tapete. E muitas vezes assim, o relato, doutor, passou bem o dia todo, mas foi dormir, acordou no dia seguinte. Então, assim, a influência do ambiente é muito importante. Sobretudo o ambiente a pessoa dorme. A gente passa ali, teoricamente, 1/3 da nossa vida naquele ambiente. Esse ambiente ele tem que ser um ambiente com maior cuidado. Né? Trocar a roupa de cama com frequência, de vez em quando botar o colchão exposto no sol, permitir uma aeração desse ambiente, né? Importante, não permitir a ocorrência de infiltração, de mofo nesse ambiente, porque tudo isso é um potencial para essa pessoa ter mais crises, ficar pior. O senhor falou que tem outros tipos de bronquite. Qual seria? Sim, nós citamos ali, a pessoa falou uma sigla ali, DPOC, Sim. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. É um tipo de bronquite também. O principal causador dessa bronquite é o tabaco. Olha. O cigarro, né? Que é um fator de adoecimento grande. O tabaco hoje é a maior causa de morte evitável no mundo. E aí tem o quem é passivo também. Exatamente. Então, uma criança você tem ideia, o fumo passivo é a terceira causa de morte evitável no mundo. Perde para o alcoolismo. E o que isso significa? Significa que se você está fumando perto de uma pessoa, aquela pessoa que está perto de você está fumando. Por isso que nós fizemos esse movimento nacional de criar leis federais, estaduais e municipais, controlando esse ambiente onde se fuma. Até algumas décadas atrás, por exemplo, a incidência de câncer de pulmão em garçons, se comparado com a população em geral, era muito maior. Porque aí estava o tempo inteiro ali fumando junto com os Exatamente. Olha a influência do ambiente na geração de doença, né? As leis anti-tabaco, elas começaram a ser pensadas e escritas exatamente em virtude desses estudos que mostram de forma muito contundente a impregnação daquelas mais de 7.000 substâncias que são eliminadas quando a pessoa está fumando. Ali na fumaça. Exatamente. Você acendeu um cigarro e deu uma primeira tragada, você jogou de imediato no ambiente mais de 7.000
mil substâncias diferentes que são produtos da combustão do cigarro. Gente, então não é problema seu, né? Ah, eu estou fumando, é problema meu. Não é problema seu, é problema de toda uma sociedade. Exatamente. Hoje, por exemplo, para você fumar em ambiente público, nem debaixo de marquise você pode fumar. Por quê? Exatamente para não ter essa impregnação do ar e o risco de você estar intoxicando a pessoa que está próxima de você. Graças a Deus, né? Que a gente deu esse passo que evoluiu aí. Gente, tem muita conversa, muita coisa boa. Você pode participar com a gente, enviando as suas dúvidas através do @Manhã Viva no Instagram, no Facebook. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e volta já. Estamos de volta. Que bom, hein? Que a gente pode se encontrar. Tudo isso graças ao Sistema Canção Nova de Comunicação e a você, sócio evangelizador, que faz essa missão acontecer com a gente. A dica de hoje, que eu vou trazendo ao longo do programa várias dicas, mas a dica de agora é sobre o depósito e a transferência bancária, isso mesmo. Isso você pode fazer Canção Nova ou não, sabia? Você pode ter acesso aí às nossas contas e fazer essa transferência bancária ou o seu depósito. Então, você pode acessar clube.cançãonova.com, pode ligar no 12 3186 2600 e conferir aí as contas bancárias que sejam as mesmas do seu banco para facilitar. Pode usar também os aplicativos da Canção Nova, entrando ali no menu, você vê direitinho as contas, a forma de contribuição. E assim, nós vamos juntos chegar ao fechamento dessa campanha desse mês, não é isso? Vamos acreditar, porque aqui já entra um alerta para você que está ligando a TV agora. Nós estamos aí com uma conta, algumas contas a serem pagas e até o dia 28 nós precisamos ter esse valor para quitá-las. Entre elas estão as retransmissoras e as parabólicas. Então, para que você não deixe de assistir a Canção Nova, que ela não deixe de chegar aí para você, a gente precisa pagar essas contas. Então, a gente conta com a sua ajuda. E como que você pode fazer isso? Se você tem aí o seu boleto bancário, corre nas casas lotéricas, onde para você é melhor fazer esse pagamento e nos ajuda, tá? Então, aquilo que é seu, o seu pouquinho, junto um com o outro, a gente vai alcançar essa meta. Você acredita? Eu acredito. A gente costuma dizer que a sua moedinha faz milagres, e faz mesmo, porque como que a gente manteria todo um sistema de comunicação através de doações? Isso já é obra de Deus, não é? Então, a sua oração também, eu conto com ela nesse tempo, para que o Senhor possa ir multiplicando ali, como fez com os 5 pães e os 2 peixinhos, e a gente possa, segunda-feira, já respirar fundo e dizer, ó, deu certo, conseguimos. Então, você pode até passar uma mensagem no WhatsApp, ligar para alguém e falar, ei, o que você pode ajudar? Vamos ajudar a Canção Nova? Quanto que você tem aí? Junta as moedinhas. Vamos fazer essa grande movimentação para a gente chegar juntos aos 100%. Combinado? Mas de modo especial ao pagamento e à quitação dessas dívidas, certo? Então, tá bom. Que bom que nós estamos juntos. A gente está aqui hoje falando sobre doenças respiratórias, isso mesmo. E eu já quero chamar o Dr. Edson para a gente vir aqui para a cozinha, porque nós vamos aprender a fazer um xarope. Olha aí, a gente já aprende também a questão de prevenção, né, doutor? O que a gente vai usar para fazer esse xarope, né? Só para confirmar, eu falei Edson de novo, mas é Edilson o nome do doutor. O senhor me perdoa. Eu falei errado de novo o nome dele, não posso. Que bom que deu tempo de consertar, né, doutor Edilson? Mas o que a gente precisa aí para fazer esse xarope? Bem-vindo, viu, Karen? O que a gente tem aqui? Tem muita coisa bonita, né? A gente já, pelo menos, vontade já dá de experimentar. E esse xaropinho é bom, daqueles da época da vovó, que todo mundo melhora, né, doutor Edilson? Então, o que nós temos? O abacaxi com casca, principalmente porque além dele ter vitaminas, minerais, a vitamina C, que ajuda no sistema imunológico. Nós temos esse xarope para uma ocasião já de um resfriado, um princípio de gripe, mas como vocês falaram, a prevenção é realmente o melhor tratamento. Então, o abacaxi, o que a gente tem de bom nele? Ele tem, como além você dessa falou, vitamina C e vitaminas, a bromelina e a quercetina, que são substâncias anti-inflamatórias e antialérgicas. Olha que legal. Então, uma pessoa que consome abacaxi ali ao longo
do dia, Seu não só dia. nesse caso, já está ajudando ali o seu sistema. E muito, Legal. muito. Por isso que nesse chazinho e nesse xarope ele tem que estar presente. Tá bom. Com a casca, tá, Gabi? Tá, então a casca é importante. Não joga Sim. fora ela, não. Isso mesmo. Aqui também tem casca de laranja e casca de limão. Pode ter também o fruto. Mas a casca possui mais quantidade dos óleos essenciais. E eles é que tem essa ação mais respiratória mesmo. De fazer antimucolítico, de ser também anti-inflamatório e antibacteriano. Legal. Tá? O alho, que é bem conhecido pelas pessoas, que tem essa função também antibacteriana e ajuda muito a melhorar as vias respiratórias. Ele tem estudos bem conclusivos na via de rinite, que é bronquite de nariz, como disse a doutora Edilson, né? Então é muito... mais ou menos isso, pra gente entender, né? Sim. Já ajuda. E aquele, assim, o cheirinho, né? Aquela coisa que até irrita um pouco a mucosa, é que tem a função antibacteriana mais forte. Então isso a gente encontra no alho também, essa ajuda. No alho. Na cebola também, mas o alho chega a ser um pouquinho mais eficiente por causa da licina dele, que é mais concentrada. Certo. E aqui o açúcar, nós escolhemos um açúcar orgânico até para melhorar a qualidade do xarope, mas todo o açúcar, nós vamos fazer uma calda, ajuda a acalmar a garganta, as tosses. Então toda coisa doce ajuda não só a criança a ter mais recurso para tomar esse xarope por causa do paladar, como também para acalmar a garganta e ter essa Diz que às função vezes toma até antimucolítica. aquele leitinho com açúcar queimado, que dá Exatamente. aquela aliviada na tosse, né? Então a questão é o açúcar aí que ajuda. Mas é diferente porque esse açúcar vai contribuir com o xarope para essa função. O que não significa que a pessoa possa consumir açúcar ao longo do dia achando que está fazendo bem para o sistema respiratório. Eu vou agora comer um monte de doce porque eu vou ficar... Isso, fica diabético e doente Sai do de um, vai para o outro. Então é tudo com moderação. É só para essa ocasião mesmo. Aqui o gengibre, também bem conhecido pelas pessoas, principalmente em problemas de garganta, né? Ele tem uma ação antibacteriana, tem uma ação também antifúngica, antiviral e ajuda, nesse caso, a melhorar, a abrir as vias respiratórias. Por isso que as pessoas usam muito quando está com aquela garganta inflamada, congestionada e fechada. E as nossas ervas, que além de cheirosas e bem bonitas, fazem toda a diferença para a via respiratória. Hortelã, que tem o óleo essencial, que inclusive ajuda melhor a aliviar a respiração. O alecrim, conhecido como a erva da alegria, ajuda realmente a melhorar via respiratória, sistema imunológico e até o ânimo, que a pessoa fica realmente mais debilitada. Esse chá... Daquela levantada, acordada, assim, né? Isso. Legal. Gabi. Mas deve ter um cuidado para algumas pessoas que são sensíveis na parte da noite. Porque é muito comum tomar um chazinho, um xarope e aquecer, ir para a cama, dar uma descansada. Então tem pessoas que entram em alerta com alecrim. Então fica essa atenção. Ah, e perde o sono ali, Pode, não sim. vai ajudar. Tem pessoas muito sensíveis a essa erva, tá? Tá. E aqui é o guaco, que pode ser encontrado em algumas casas de produtos naturais ou seco ou até fresco, que tem muita ação antimucolítica, quando você está mesmo com aquela tosse de catarro, né? Quando você está com aquela tosse chata. E a tosse seca já não tem muita função, mas aqui ele é bem interessante para dissolver o muco. Em outras Então palavras, é aquela esse tosse que catarro você já sente assim, aquele mal-estar, aquela tosse ruim. Você tosse até engasga de tanto catarro. Então né? o guaco vai ajudar nisso. Ajudar nisso. Legal, que bom. O que mais que você trouxe aqui que pode nos ajudar? Bom, aqui é saindo dessa parte do xarope. Isso aqui é o que a gente vai usar para o xarope, Isso. certo? No final, quando ele está pronto, nós podemos acrescentar 2 suplementos também, muito interessantes, que é o mel. O mel também tem essa ação para catarro, para tosse, tem uma ação antibacteriana e antimucolítica. A gente só pede para não aquecer. Então, você vai colocar no finalzinho. Ah, então não tá? coloca na hora que for misturar tudo, não. Deixa para o fim. Para o fim, assim como as ervas, nós vamos falar disso, e o próprio açúcar que vai adoçar. Então, o mel, ele não é para adoçar o chá e o xarope. Ele é para tirar realmente Ele é para esse usar a excesso de função muco. dele. Tá bom. E no final também nós podemos colocar a própolis, né? A própolis é conhecida por proteger a casa da abelha da contaminação bacteriana, dos invasores, e por isso os estudos foram conclusivos que ela também ajuda a nos proteger na via respiratória e na imunidade no geral. Como é um alimento, um complemento alimentar de imunidade, nada deve ser usado constantemente. Tem pessoas que usam isso, eu vou usar mel todo dia, eu vou usar própolis todo dia. Isso serve como um remédio terapêutico para as ocasiões. Isso então não é preventivo. Não dá para eu vou usar a minha vida inteira, então, o própolis, porque eu vou ficar bem.
Não Ideal é é isso. intercalar. Você pode usar um mês, para uns dias, toma mais um mês, para. Aquele período de inverno, abril a setembro agora, é bem-vindo. Mas tem pessoas que fazem esse uso diário e como um antibiótico natural, a gente não usa nada constantemente. Tá bom, tá bom. Então, se usar, dá uma paradinha. Dá uma paradinha. E um alerta que o própolis verde, que vem da alecrim, tem uma ação bem mais antibacteriana do que a própolis comum. Então, vale a pena procurar no rótulo a própolis verde. Que legal, isso eu não sabia. Tem essa Aprendi. diferença. Tá Inclusive a vermelha, que é mais concentrada ainda, mas já tem mais dificuldade para encontrar. A verde nós já temos mais facilidade. Ok. Tá bom? Tá bom. E Que de mais? suplementos, a base da nossa imunidade depende também do nosso intestino. A mucosa vem intestino, pulmão, vias respiratórias. Então, por isso que os probióticos são essenciais. Nós temos probióticos no kefir, que inclusive é um tipo de iogurte doado pelas pessoas. Alguns iogurtes caseiros também têm essa função com probiótico. A gente pede para não comparar com esses iogurtes industrializados, que a maioria tem açúcar e química. E alguns probióticos que hoje adquirem em farmácia, casa de produtos naturais. Você já encontra também. Pode ser em cápsula, pode ser em sachê, mas isso significa fonte de bactérias boas. Eu vou trazer, alimentar as boas e não as ruins. E aumentar. E aí, quando você entra em contato que a gente tem bactérias boas e ruins, quando as boas estão em maior quantidade, a gente consegue ter uma defesa melhor contra as bactérias ruins. Que legal, Então, ok. isso é interessante desde a gestação, o bebê, a criança, até a vida adulta. E também o bom tratamento, vamos dizer assim, do intestino, tendo aí mais bactérias boas, até pela amamentação. Tem pro toda a bebê, transferência. Tem essa transferência também. Por isso que a prevenção, e o brasileiro tem muita dificuldade de prevenir, né? Começa na gestação. A criança vai receber a imunidade da mãe, vai manter uma alimentação com imunidade própria e na vida adulta o idoso diminui, a gente reforça como se fossem bebês mesmo. Tá então, certo. O intestino então, é base, muito importante. Vamos prevenir, né, doutor? A gente precisa cuidar dessa questão inteira de prevenção. E aí, aqui a gente já tem ótimas dicas para isso. A gente podia já começar a fazer, para quem está em casa poder acompanhar com a gente, dar tempo direitinho da gente aprender. Então, tome nota aí, depois a gente vai colocar, disponibilizar também nas nossas redes sociais. Isso mesmo. E aqui é um pouquinho tipo chá de vó mesmo, e o xaropinho. É o olho, aquilo que você está precisando. Ah, então vai no então, olho a pessoa e na fala quantidade. quanto. A gente fala, vai colocando, fazendo, vê aquilo que você tem mais na dispensa. Tudo vai começar por uma calda de açúcar. Então, primeiro eu preciso colocar o açúcar. Sim, pode ser um açúcar mascavo, para quem não tem um açúcar cristal mesmo. E essa calda é uma calda que todo mundo já sabe fazer, só derretendo o açúcar. Vai misturando para não fazer muito, não grudar. E depois que essa calda fica pronta, nós vamos deixar aquecer mais um pouquinho. Nós vamos acrescentando os ingredientes. Agora, então, enquanto a calda vai sendo formada ali, o açúcar vai derretendo, a gente pode falar também, doutor, dessa realidade de prevenção quanto às doenças respiratórias. A gente viu aqui nessa parte de alimentação que a gente pode ter ela como nossa aliada. Mas o que mais a gente precisa fazer? Essa noção de prevenção, ela, na nossa opinião, ela tem que estar inserida, inclusive, nos currículos das escolas, dos nossos estudantes, né? Sempre melhor, vai ser sempre mais vantajoso prevenir. É o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Isso, sobretudo, esse ditado, sobretudo para as doenças crônicas, ele vai fazer mais sentido, né? Por isso que é importante, muito contato com esses pacientes, a gente municiá-los de possibilitar toda a informação possível, porque na realidade é muito importante nessa situação a gente estimular o autocuidado. Sim. Né? O autocuidado para esses pacientes portadores de doenças crônicas respiratórias pode ser definidor de uma situação melhor ou de uma situação pior que a pessoa vai ficar. A pessoa vai se analisar e saber, isso daqui, quando acontece, não me faz bem. Exatamente. Então, isso já seria um caminho de prevenção. Exatamente. O quarto empoeirado não faz bem, a mudança de clima não faz bem. Não então, vacinar não faz bem. Não faz bem, que a gente viu, né? Tanta gente fugindo da vacina aí. Inclusive, assim... Uma epidemia. Você vê o esforço que nós fizemos aí para conseguir atingir uma cobertura vacinal satisfatória de uma doença grave como o sarampo. Né, e que já estava quietinha. Exatamente, já estava quietinha. Então, assim, as vacinas,
elas têm um papel fundamental nessa noção de prevenção. Mas eu acho que, além das vacinas, uma vida saudável, né? Uma vida onde a sua alimentação, de preferência, seja preparada na hora, nada de industrializar, né? A comida de verdade. Exatamente. Quanto mais simples, quanto mais imediata você fazer essa alimentação junto à preparação, né? A prática, as evidências de estudos mostram cada vez a prática de atividade física regular e moderada, né? É uma fonte de eterna juventude que a gente tem, é importante estimular a todos os ciclos de vida. Ajuda o organismo a ficar forte? Exatamente, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Quanto mais em movimento a gente tiver, melhor a nossa expectativa e qualidade de vida futura. Isso está muito evidente, essas evidências estão muito sedimentadas. Ter prazer, né, gente? Amar, ter felicidade, né? Tudo isso faz parte do conceito de saúde. Eu acho que a gente incorre num erro muito grave de pensar que o conceito de saúde é apenas o cuidado da doença. Na realidade, a doença, ela é a pontinha do iceberg. Está dizendo, olha, aqui embaixo não está bem. Exatamente, né? E quando a gente mergulha nesse nível, a gente vai perceber isso, né? A história familiar, né? A bagagem cultural, emocional que essa pessoa carrega, tudo isso vai refletir no estado de saúde dela, para melhor ou para pior. Tá cheirando, hein? Tá cheirando. Olha, Gabi, aqui já derreteu bem o açúcar. E aí vai colocar um tiquinho de água. Cuidado nessa hora. Esse açúcar pode pular. Porque quando pula, ai, ai, ai. Esperar fazer mesmo a calda um pouquinho mais grossa. E aí nós vamos acrescentar o gengibre para cozinhar junto com essa calda. Quanto que você colocou de gengibre aí, só pra gente ter noção? Um pedaço tipo esse. Tá bom. Tá? E grande, até né? Se a pessoa não tem pequenininho, não. Tem tolerância para mais? Pode colocar mais. 3 dentinhos de alho. 3 dentes de alho picadinho, ó, gente. Não foi amassado nada, só picou. Só picou. E o abacaxi. Abacaxi foi o quê aí? Uma metade de um abacaxi? Foi 1/3 de abacaxi. Um abacaxi pequeno. Com casca. O senhor aprendeu direitinho Isso aí, a casca. Tô aqui de olho, viu? Tá de olho. E agora ele vai ficar cozinhando com essa calda pelo menos uns 20 minutos. Ah, ele vai ficar aí ele 20 tem que minutos. Ficar soltando as suas propriedades. De cada um. Exatamente. E aí a casca de limão, não mexo nisso agora. Agora não. Quando já tiver tudo fervendo no tempo suficiente, a gente só vai acrescentar, abafar com as ervas e com as cascas para aproveitar os óleos essenciais e guardar para poder ir consumir. Ah, então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho volta e vai entender então que essa parte aqui a gente não vai cozinhar elas, a gente só vai abafar. Exatamente. Não é isso? Então, para você que perdeu aí a sequência, a gente fez uma calda com açúcar, fez de olho, né? Isso. Foi no olho mais ou menos. A gente colocou água, depois o gengibre cortado grande mesmo, não precisa cortar pequenininho. O alho picado, não foi amassado, foi picadinho. 3 dentes, né? 3 dentes de alho. E a gente colocou 1/3 de abacaxi. Com casca. Com casca. Então, enquanto ferve aqui, nós vamos para o nosso intervalo, a gente já volta. Eu vou ler sua participação na volta, combinado? Então, é bem rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta e olha, tem acampamento aí para você se organizar, um acampamento maravilhoso. Não sei se você já fez a experiência de ir com a sua família, que é o acampamento de Ano Novo. É uma experiência fantástica, viu? De passar essa virada do ano em Deus, em oração. Vai começar no dia 28 de dezembro. Você não vai esquecer essa data, que é dia do meu aniversário. Então você não vai esquecer, começa o dia 28 de dezembro, vai até o dia 1º de janeiro. O tema desse ano é Ouvi-me e tereis vida nova. Já está dando a dica aí, o que a gente precisa para ter essa vida nova, que é escutar a Deus. A presença do padre Roger Luiz, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Stene e o Dunga. E também a novidade desse ano vai ter o Luau da Virada com o Braz Oz. Olha que chique! Para mais informações, você pode ligar para nós no 12 31 86 2600
ou pode também acessar eventos.cançãonova.com, tá bom? Fica a dica, é uma experiência maravilhosa, viu? A primeira vez que eu fiz essa experiência, eu ainda não era da Canção Nova e fiquei encantada. É bom demais passar a fazer essa virada do ano em Deus. Bom, aqui vai ferver mais um pouquinho, né, Karen, o xarope. A gente já pode começar a fazer a infusão. Tá Aqui bom. ficou numa temperatura Em casa a muito pessoa alta. espera os 20 minutos e depois coloca? Sim, pode esperar 20, 30 para cozinhar bem. Esses Tá. alimentos são mais duros, né? E aí, finalmente, nós vamos acrescentar as ervas. Todo o alimento tem que ser de acordo com a tolerância, tá, Gabi? Tem pessoas que têm pouca tolerância Não para gosto de alho, é. coloca pouquinho. Não, e gengibre é muito forte, coloca menos. Isso. Que Certo. também vai de acordo com a tolerância às ervas. Aquilo que você tolera mais, capricha, tá? Tá. E aqui, no final, não pode esquecer do guaco. Ele porque precisa sempre de tudo, ele tem que estar. Ele tem que estar, porque ele é o principal para dissolver o muco, o catarro, que é um grande complicador para a via respiratória, não é mesmo? É verdade. E Motivo, inclusive, de muito adoecimento. De muito adoecimento, isso mesmo. Então, e aí- as cascas também vão para o final. Aí você já desligou? Aqui nós estamos com fogo bem, Bem baixinho. Você não vai colocar Só- o fruto, só a casca Não, mesmo. pode colocar até para você poder cozinhar. Mas como esse xaropinho você pode guardar na geladeira em até 5 dias, agora eu vou desligar, vou completar. E vamos abafar um pouquinho. Então, voltando, você pode guardar o xarope até 5 dias na geladeira, num frasco bem fechado. E toda vez que for tomar, você vai aquecer levemente. Então, quando você já ferve o limão, com os dias ele vai ficando mais amargo. Então, o ideal no limão, inclusive, é colocar a quantidade que você vai consumir na hora, pode ser até na xícara, ou uma pequena quantidade, para senão no terceiro, quarto dia você não aguenta tomar mais. Ah, entendi. Né? E se a pessoa quiser, então, coloca o xaropinho e dá uma espremida no limão? Pode também, mas a casca é o tem que a maior tem concentração do óleo essencial. Tá, então a casca eu preciso colocar, mas o fruto, se eu quiser, eu posso dar essa espremidinha na hora também para. E qual a quantidade que você falou? De quê? Do limão? Para tomar diariamente. Nós vamos tomar um cálice de 50 ml, pelo menos. Aqui tem mais, então eu vou considerar que é meia xícara. Então tá? seriam meia xícara e a partir disso eu vou colocar o mel, a própolis. Quanto? No mínimo uma média de 20 gotas, para criança 10. Depende muito da concentração alcoólica, então é difícil falar a quantidade de gotas exatas. Para criança tem que ser hidroalcoólico, não pode ser a base normal, é fácil também encontrar. E em casos, inclusive, de sinusite, a gente tem indicação da pólen. O pólen também é muito expectorante, muito anti-inflamatório, pode acrescentar no final, que são esses grânulozinhos mesmo. É só colocar, não precisa fazer nada. É só colocar. E deixa um pouquinho. Pode colocar na hora, não precisa. Tá, inclusive, só um se não quiser colocar no chá, pode pôr em fruta, pode bater no suco. Porque aí não compromete, o xaropinho. Até porque esse xarope é bem saboroso, bem gostoso, bem cheiroso. Agora a pergunta que não quer calar, gestante pode tomar esse chá? Não, gestante não Ei, pode. Só o senhor que vai provar, hein? Tá bom, perdi. Porque, na verdade, todas as ervas para gestante precisam de cautela, né? Principalmente o guaco. O gengibre não tem problema, então a gestante poderia fazer, mas sem as ervas finais, tá? O hortelã e alecrim também? Hortelã pode, porque tem uma ação digestiva, e alecrim não. Alecrim para gestante não tem indicação. Olha, então, quem está aí... Gestante já teria que mudar um pouquinho Como desse... eu não sou gestante. Então sou... Tá quente. Bem quente. E aí? Gostoso. É gostoso? É. Dá para Bastante criança saboroso. tomar, adulto, Ah, sim, eu penso idoso. Já dá para indicar, então, agora. Agora hein? realmente ressalta a questão do limão, né? O amargor do limão. Então acho que tem que ter um pouco de cuidado De com a cautela. casca. Isso. Mas assim, tá bastante. Inclusive o alho. O alho tá bem
equilibradinho, tá bem o interessante. gengibre? Ah, eu sou suspeito para falar O senhor de gosta gengibre, de porque eu gengibre? adoro, né? Ai, eu adoro gente. tudo que é picância, então o chá para mim aqui tá nota 1000. Nota 1000? E outra coisa, Gabi, chá quentinho assim é bom na fase da friagem, do resfriado, né? Sim. Que você Até precisa aquele descansar, bem-estar, aquele receber alívio. o afeto, o carinho, para que aquilo não se agrave. Porque às vezes a pessoa espera 3, 4 dias numa gripe e acha que um chazinho, às vezes, vai resolver. Então é para tirar a friagem mesmo. É para esse momento também que a pessoa precisa de cuidado, precisa estar atento. Chega lá com um chazinho gostoso, já muda, né? Já muda. Carinho e atenção já é ajuda sempre a curar, bom, né? É terapêutico. Né? Agora daqui a gente faltou falar alguma coisa, Bom, aqui falta falar que as frutas, legumes, verduras não tem como, são a nossa base de imunidade, né? Então, um exemplo é a manga, de vitamina A e C, os cítricos, principalmente kiwi e abacaxi, também tem muita vitamina C. E a vitamina C, além de ajudar na base de imunidade, ajuda a controlar um hormônio que é o cortisol do estresse. Então, nós não podemos deixar de enfatizar que a pessoa muito estressada, muito esgotada, ela vai ter uma queda de imunidade. Então, a vitamina C também é importante. E não adianta só ficar comprando comprimido de vitamina C. Sim. Nós precisamos consumir, né? E algumas pessoas só se preocupam em comer bem, em comer aquilo que melhora a imunidade na hora que está doente. Aí entra a prevenção. Aí tem que Isso ser é coisa antes. do dia a dia, a gente tem que consumir. E quantos por dia, mais ou menos, também? Porque senão a pessoa vai chegar, então eu vou comer umas 10 laranjas por dia, ou 50 kiwi, exageradamente, claro, né? Mas o que seria o recomendado? Bom, o recomendado é em média de 3 a 5 frutas por dia, mas isso é variável, depende da pessoa, depende da necessidade, né? O importante é consumir, é ter fonte de vitamina C, porque às vezes a pessoa consome um tipo de fruta só. E por incrível que pareça, as pessoas estão consumindo muito poucas frutas. Sim. Muito. As pessoas não consomem o básico mesmo. E é tão gostoso, né? Eu amo fruta. Mas aí a gente retoma a questão da prevenção. Sim, né? Essa exatamente. rotina, ela vai nos deixar mais... preparados para a doença, preparados né? para uma situação eventual de doença. Até Muito para importante. reagir Exato. melhor, né? Porque às vezes a pessoa ali está ruim, mas se ela se alimenta bem e tal, a reação do organismo acho que é mais rápida, né? Com certeza. É que nem um atleta, quando se machuca, a recuperação dele muito muito melhor, né? Muito mais rápida. O consumo de fruta diário está dentro de uma daquelas ações de prevenção. É muito importante. E pode ser consumida, né, em formas de suco, né, das mais diferentes formas. É importante que se consuma. Fundamental. E, se possível, os orgânicos, os produtos de produção natural, né? Ou com alguma fonte confiável, porque hoje também a gente não tem muita quantidade de vitamina C mais nos alimentos. O transporte tem uma perda muito grande. Então, aquilo que você planta em casa, aquilo que você pode comprar, o que dá ali no pé é o melhor. Exatamente. E quantas vezes a pessoa tem um pé de fruta e não consome nem a fruta de casa? Exatamente. É verdade, é verdade. E aí, se você tem um pé recheado também, você pode distribuir, né? Vai fazendo bem para quem está em volta, porque estraga tão rápido. Então, para que você não perca também os alimentos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui das participações que estão com a gente, certo? A Bruna, de Paraibuna, diz assim: tenho asma, uso bombinhas 2 vezes ao dia e acabo esquecendo de usar. Pode piorar a asma caso eu não use diariamente? A asma é causada por doença respiratória? O que causa a asma? Apareceu depois que mudei de casa. Será que é o ambiente? A gente explicou. A asma é uma inflamação, né, de característica familiar. A gente vai encontrar asmático em família de asmático. Essa inflamação, ela em determinado momento da vida, pode gerar o que a gente chama de fechamento broncoespasmo. Essa é a manifestação clínica da asma. Né? Por isso que a pessoa tem falta de ar. Né? O ar, ele vai ter dificuldades de fazer aquele caminho até o alvéolo para a captação do oxigênio. Existem grupos diferentes de asmáticos. Eu não sei se é o caso específico, mas como me parece que ela tem a recomendação de uso diário, é fundamental que ela siga a orientação de uso diário. Exato. Porque um dos segredos para esse grupo de asmático, para controle das manifestações da doença, é exatamente a regularidade de uso desses medicamentos. E aí essas apresentações sprays, ao contrário do que a crença popular
diz, são os medicamentos mais seguros para fazer esse controle, porque a concentração de medicamentos ali é muito baixa, né? E o veículo favorece a chegada desse medicamento no sítio de ação e onde ele é eliminado posteriormente. Então aí é para, na verdade, esse uso diário é para ajudar o bom funcionamento. Essa inflamação da asma, quando é muito intensa, o paciente, isso vai gerar mais crises. Quando o paciente tem um número grande de crises ao longo do tempo, isso já mostra a necessidade de um tratamento mais regular, mais diário, com medicamentos que irão diminuir essa inflamação na parede do brônquio. Então, Bruna, bota o despertador aí, sim, fica atento lembrete, pra você usar. uma colinha no espelho, preciso usar a bombinha. Muito assim, importante. Coloca bom ar, respirar bem, coloca qualquer coisa aí para você lembrar. A Patrícia diz assim, estou assistindo o programa e meu bebê de 3 meses está com bronquiolite. Qual seria o melhor tratamento para ele? Quais os cuidados devo tomar para que não piore? Olha, a bronquiolite ela pode ser causada principalmente por um vírus, tá? E é uma das ocorrências mais casuais nesse ciclo de vida. Várias das orientações que a gente deu aqui é importante. No caso específico aí, manter essa amamentação, né? Ela deve estar amamentando a criança. Com 3 meses. Vacinar, né? Que é outra coisa muito importante, inclusive as vacinas de campanhas, né? E o acompanhamento com o pediatra na unidade de saúde, né? Vamos ficar atentos. Exatamente. Pode ser que em algum momento essa criança ela tenha que ser usada nela algum dos medicamentos, inclusive que nós comentamos aqui, os broncodilatadores é um exemplo, mas isso deve ser feito com orientação médica. Outra coisa que eu quero acrescentar, Gabi, que elas perguntam, essa idade não pode tomar chá e a hidratação tem que ser leite materno, e não água, né? Mas, então já fico alerta, não vai dar chazinho, tem gente que pergunta. E um outro acréscimo de imunidade mesmo para essa idade são os probióticos infantis, porque mesmo o leite materno favorece, mas às vezes a mãe já não tem uma flora bacteriana intestinal saudável para transmitir pelo leite e pode fazer o reforço externo pelo bebê também. Ai, que legal. Mas aí consulte também o pediatra. O pediatra para fazer a orientação. Certo. A Jacinta diz assim, minha filha teve bronquite asmática quando criança, fez um tratamento e estabeleceu, parou. Pode voltar? Sim, uma vez asmática, sempre asmática. Jacinta, né? Jacinta. Jacinta, esse é o comportamento da doença, é como se fosse a identidade dela. É muito interessante quando a gente recebe esses pacientes no consultório, porque às vezes eles falam, doutor, a minha mãe me fez uma benzição e daí é apenas uma coincidência. A doença ela tem esse comportamento. As crises podem desaparecer, mas você não deixou de ter asma. Ela pode voltar em qualquer momento da sua vida. Aí entra a prevenção. Exatamente. O Dirley diz assim... Moro no interior da Bahia com muita poeira. Como posso fazer para evitar doenças respiratórias? Olha, ficar longe dessa poeira, né? Principalmente se ela te provoca alguma coisa, né? Aí a importância do que nós já falamos aqui, dessa questão da ambiência. O que ele puder fazer para diminuir o impacto, às vezes molhar a frente da casa dele, a rua onde passa, né? Tá ali com mais frequência, jogar uma água, né? Mas assim, tentar minimizar a expansão dessa poeira. Ok. A Fernanda, vivo tossindo, me disseram que é sinusite mal curada. Realmente tenho sinusite, vira e mexe tenho dores nos seios da face. Quando o tempo está mais seco, percebo que a tosse é mais carregada. Pode ser sinusite mesmo? Outra dúvida, sobre o leite, é verdade que faz mal para quem tem problemas respiratórios? E aí? Olha, a tosse, ela é uma manifestação de várias doenças, no aparelho respiratório e até fora do aparelho respiratório, né? A sinusopatia, a sinusite é uma das principais causas de tosse no nosso meio, né? Então, se a pessoa ela já tem um histórico anterior de infecção dos seios paranasais, se ela começa a tossir, obrigatoriamente a primeira coisa que a gente pensa é a possibilidade de sinusite. Aí ela deve tratar, e às vezes até com o uso de antibióticos, né? Porque é muito importante que as pessoas entendam que a tosse, ela é um sintoma. Ela é consequente a uma situação que pode ser patológica.
tossir é importante. Se a gente não tivesse a capacidade de tossir, muito provavelmente a gente morreria mais, principalmente pneumonia, porque a tosse ela tem uma função de mobilização das secreções. A tosse, ela impede que aquelas secreções impactem dentro do sistema respiratório. E isso pode gerar consequências danosas para a saúde dessa pessoa. A pessoa ela deverá se preocupar com essa tosse quando ela começar a interferir na rotina diária dela. E se for constante, como ela fala, Exatamente, né? E nesse caso específico, eu julgo que a sinusite é a grande vilã. Ela deve procurar um clínico vai fundo. E possivelmente fazer um exame de imagem para a gente ver como é que está essa situação interna dos seios paranasais e possivelmente um antibiótico. Então, corre atrás. E quanto ao leite? O leite realmente é conhecido como um alimento mucolítico. Então, as pessoas que têm realmente muita crise de sinusite, a própria rinite também, ou tosses constantes, indiferente de ser problema respiratório, aquela pessoa que sempre acha que tem um pigarrozinho na garganta, ela precisa fazer uma avaliação, elimina os laticínios por uma média de 20 a 40 dias e observa. No geral, se a pessoa tem essa fragilidade ao laticínio, já vai diminuir, ela vai perceber. E aí volta a consumir com mais cautela, né? Em alguns casos é nítido. A pessoa volta e a crise aparece. Lembrando que é uma fonte importante, né? De cálcio, né? Mas a gente pode fazer a compensação, porque tem casos até em pediatria que eles também já estão eliminando esse alimento quando a crise é forte. Então tá certo. Gente, muito obrigado, viu? Tem muitas perguntas aqui ainda, até o pessoal perguntando, falando que a rinite e a primavera não combinam. Sim. O que a gente pode fazer se a vacina é a melhor opção no caso de rinite? A vacina, não existe uma vacina para rinite. Aí, nesse caso, a vacina da gripe, sim. Que a gripe ela pode exacerbar a manifestação da rinite, né? A gente brinca que a rinite é a asma do nariz. Então, algumas informações que a gente deu aqui para a asma encaixam perfeitamente na rinite. E alguns pacientes, eles vão precisar receber esse entendimento do comportamento dessa doença, em alguns casos, inclusive, usar a medicação tópica por um tempo mais alongado. Para ajudar... Para ajudar a controlar os sintomas. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. E agradeço também a cada sócio evangelizador que faz com que um programa como esse, cheio de informações, chegue a tantas famílias, a tantos lugares. E já agradecendo a Deus por você que é sócio evangelizador, entregando a sua vida, as suas necessidades. Pedimos mesmo que o Senhor venha conduzir, que a providência venha acontecer na sua casa, na sua família, e que também aquilo que é necessidade hoje da Canção Nova, possa o Senhor nos dar criatividade para juntos quitarmos as nossas dívidas. Senhor, nós estamos aqui, usa-nos de sabedoria, discernimento, criatividade, audácia, para que nós possamos sim celebrar as suas vitórias e mostrar para o mundo que o Senhor é o Senhor dessa obra de Deus, que é a Canção Nova. Obrigado pelos seus cuidados, obrigado por esse programa e por cada um que esteve conosco ao longo desta manhã. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. A gente se vê. Um beijo. Obrigada. Foi muito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!